Graça e paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua casa e abençoe também a sua família. Estou aqui nessa tarde para trazer uma palavra do coração de Deus para o seu coração. Em meio a tantas distrações, tantas coisas que nós temos que fazer no nosso dia a dia, por que não tirarmos um tempo para falarmos do amor de Deus? Esse amor que nos preenche, que nos salva, que nos purifica e que nos transforma. E hoje eu estava meditando na palavra que se encontra lá no livro de Lucas, no capítulo 19, a partir do versículo 1. Você que está aí vendo, assistindo este vídeo, se você puder abrir a sua Bíblia juntamente comigo, se não puder, esteja somente atento a ouvir para que o Senhor possa te edificar através dessa palavra. Eu estava meditando e eu falei, por que não compartilhar com meus irmãos também? Para que essa mesma fé que invadiu o meu coração possa também invadir o coração dessa pessoa, invadir o seu coração que está assistindo esse vídeo. Lucas 19, a partir do versículo 1, está escrito assim: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando, e eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos e era rico. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para o ver, porque havia de passar por ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, murmuravam dizendo que entrara para ser hóspede de um homem pecador. E levantando-se, Zaqueu disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Antes de expressar para os irmãos o que o Senhor colocou no meu coração através desta palavra, o que eu aprendi com o Senhor através dessa palavra, eu gostaria de convidar você para fechar os seus olhos, abrir o seu coração e ligar o seu pensamento com Deus, para que nós falemos com o Senhor, para que nós venhamos abrir a nossa alma, o nosso coração, para que Ele fale conosco da maneira que o convém, naquilo que nós precisamos, naquilo que nós necessitamos, mostrando para Ele que nós estamos aqui para ouvi-lo, estamos aqui para aprender, estamos aqui para guardar os seus mandamentos na tábua do nosso coração, não por simplesmente ler por ler, mas para aprender do Senhor, para se alimentar dessa palavra maravilhosa. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós te damos graças por essa tarde diante da sua presença. Abençoa cada uma dessas pessoas, ó Pai, que estará, ó Deus, assistindo a este vídeo, independente do horário, independente do local, onde essa pessoa esteja. Que o mesmo Deus que está aqui comigo nesta tarde venha visitar esta pessoa, que esta mesma graça, Senhor, que inunda o meu coração, essa mesma fé, ó Pai, que o Senhor derramou sobre mim neste momento, que o Senhor possa derramar sobre esta pessoa também. Muito, Senhor, nós pecamos com as nossas palavras, com as nossas condutas, ó Pai. Muitas vezes também somos reprovados e repreendidos pelo Senhor, pela nossa maneira de ser. Mas sabemos também, ó Pai, que o Senhor é quem transforma o homem, o Senhor é quem transforma o pecador, o Senhor é que limpa aquele que está sujo e aquele também que santifica. E hoje nós abrimos o nosso coração para Ti, para sermos transformados, para sermos, ó Pai, restaurados pela Tua presença e pela Tua palavra, que na multidão dos nossos pecados, ó Pai, o Senhor possa achar graça em nossa vida, para falar conosco, para manifestar sobre nós a Tua glória, a Tua
graça e o teu poder, porque hoje, ó Pai, nós estamos aqui ouvindo, Senhor, a sua voz, ouvindo, Senhor, e recebendo também a sua palavra como um alimento para a nossa alma, para a transformação, para a purificação, para levantar o caído, para fortalecer aquele que está fraco. De muito, Senhor, quanto nós temos cometido os erros diante do Senhor, ó Pai, que neste momento a nossa atitude, meu Deus, de ouvir a sua palavra e de também assim, ó Pai, expressá-la diante dos povos, que o Senhor possa, meu Pai, receber, ó Pai, a nossa intenção e que o nosso coração venha agradar o coração de Deus, para que hoje, meu Pai, nós possamos receber ainda mais a sua glória, da sua graça, do seu poder. Esta pessoa que já tem o amado Espírito Santo, que assim seja ainda mais fortalecida pelo Senhor. Esta pessoa que ainda não conhece, que possa, meu Pai, começar a compreender o amor de Cristo. E esta pessoa que está afastada, que possa receber da graça do Senhor, que possa receber deste amor genuíno uma vez mais, para que possa, meu Deus, se firmar novamente na presença do Senhor e não se apostatar da fé, mas todavia, meu Deus, renunciar ao mundo e às suas vontades, renunciar a si mesmo por amor de Cristo, porque nós sabemos, ó Pai, que breve vem o dia em que o Senhor virá buscar um povo lavado, remido e de boas obras, e o Senhor, ó Pai, está à procura dos verdadeiros adoradores, daqueles que são fiéis, daqueles, meu Pai, que se santificam, daquele que busca, daquele que ora incansavelmente. Nós sabemos, ó Pai, que não haverá perfeição em nós, mas haverá, Senhor, um coração quebrantado, contrito, porque este sim, meu Deus, o Senhor não desprezará. Nós somos pequenos, Senhor, nós somos falhos diante de Ti, mas aqui nesta tarde, Senhor, está uma alma sedenta pelo Teu Espírito Santo, está uma pessoa que precisa, meu Pai, de ouvir a Sua voz, está alguém, ó Pai, se prontificando para pregoar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Assim como o Senhor nos ensina na sua palavra, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura, seja, meu Deus, fisicamente, seja virtualmente, ó Pai. O Senhor conhece as intenções, o Senhor conhece também a sede, a fome, o desejo que nós temos, ó Pai, de cumprir a missão como igreja de Cristo, de fazer a obra do Senhor, ó Pai, e que esta semente, ó Pai, do evangelho, que está sendo semeada dia após dia, possa achar-se, ó Pai, em um campo fértil, para que cresça, para que germine e produza frutos conforme agrada o amado Espírito Santo de Deus, porque nós sabemos, ó Pai, que nós daremos conta ao Senhor de todas as nossas obras e sabemos também, ó Pai, que a nossa fé sem ação, ela é morta em si mesma. De muito, Senhor, que já falamos, que talvez não agradou o Teu Espírito Santo, hoje nós estamos aqui para falar, ó Pai, da palavra do Senhor, daquilo que agrada, daquilo que apraz ao Espírito Santo de Deus, que o Senhor possa achar graça em nossa vida, faça-se presente, ó Pai, entre nós. Nós sabemos que o Senhor é onipotente, onisciente, onipresente, e onde há 2 ou 3 reunidos em Seu nome, ali o Senhor está no meio deles. E eu creio, Pai, que esta pessoa que está comigo neste momento, meditando nesta palavra, a qual nós acabamos de ler, ó Pai, eu creio que o Senhor está aqui comigo e está com ela também. Que nós possamos, ó Pai, nos agarrar às promessas do Senhor, aquilo que o Senhor prometeu para nós que iria fazer, aquilo, Senhor, que o Senhor nos prometeu, de nós estarmos contigo, Senhor, de nós irmos, ó Pai, para a mansão celestial e adorar ao nome santo do Senhor, ó meu Pai, dia após dia. Nós queremos fazer parte, ó Pai, desta promessa, de que o Senhor disse, meu Pai, que iria e nos prepararia lugar, e também nos prometeu, ó Pai, voltar para nos buscar. Nos prepara, meu Pai, para vivermos o extraordinário, para sermos exemplos, para sermos cheios do Teu Espírito Santo, para que nós venhamos, meu Pai, trazer o verdadeiro Evangelho de Cristo, não escandalizando ao Senhor, a Sua palavra, a Tua igreja, mas todavia, meu Pai, nós venhamos honrar o nome do Senhor, porque nós somos peregrinos neste mundo.
Nós estamos aqui apenas de passagem, ó Pai, mas nós voltaremos, Senhor, e o que é que nós vamos apresentar para Ti no grande dia, meu Senhor? Tira, Senhor, todo desânimo, toda frieza, tira toda fraqueza espiritual. Nos ajuda, Senhor, a vencer nos momentos difíceis. O Senhor nos disse na sua palavra que o Senhor venceu o mundo, o Senhor venceu as dores, o Senhor venceu as enfermidades, o pecado. Ainda que soframos aqui, ó Pai, mas naquele último dia, meu Pai, lá na eternidade, não haverá mais morte, não haverá mais choro, não haverá mais tristeza, não haverá rancor. Ali, ó Pai, nós gozaremos, ó Pai, da graça infinita de Deus, ó Pai, que nos salvou. Eu te dou graça, Senhor, pela Tua palavra. Eu te dou graça pela oportunidade de conhecer a Ti e de conhecer também o Evangelho de Jesus Cristo. Que nós possamos honrar o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor venha se agradar da nossa vida e nos ensina, meu Pai, que toda honra é sua, toda glória é sua e todo louvor é seu. Seja adorado, Senhor, entre nós. Seja bem-vindo, ó Pai, entre nós, porque o povo pertence ao Senhor. Este povo pertence ao Senhor. Abençoa nossas vidas, nossos corações. Fala conosco, ó Pai, conforme a sua vontade, porque eu creio que a palavra do Senhor não vem em vão e não retornará para o Senhor vazia, mas cumprirá o propósito que lhe apraz. Amém e amém, Jesus. Nós acabamos de orar ao Senhor e a oração ela tem um poder extraordinário de nos aproximar mais de Deus e da vontade de Deus. E hoje nós estamos meditando, vamos meditar na história de Zaqueu, o publicano, uma história muito conhecida, mas a palavra de Deus ela se renova a cada manhã. E eu creio que o Senhor no dia de hoje ele tem algo a falar com os nossos corações através desta mensagem em especial. Então a história de Zaqueu, ela nos fala sobre mudança, arrependimento, graça e encontro com Jesus, o encontro genuíno com Jesus. Zaqueu, ele representa aquele que mesmo no erro e no apego material ainda possui dentro de si o desejo de ver Jesus. Nós sabemos que Zaqueu, ele ainda não conhecia Jesus. Talvez ele poderia ter ouvido falar, porque a fama de Jesus ela corria por todos os lugares por onde ele passava. Mas conhecer no sentido mais íntimo, não tinha ainda tido uma oportunidade de falar com Jesus, de saber quem realmente ele era, qual era a sua missão de vida. Então, Zaqueu encontra-se ali numa oportunidade de aproximar-se de Jesus, cuja fama percorria por todos os lugares. E embora um homem rico, abastado, com os seus compromissos, havia no coração de Zaqueu um desejo que queimava por conhecer, por ver quem era Jesus de Nazaré. Quem era aquele homem que tanto se falava, que arrastava tantas multidões por onde ele passava. E na nossa vida não é diferente. Nós temos os nossos afazeres, temos os nossos sonhos, temos os nossos desejos humanos de ter uma profissão, de ser alguém bem-sucedido perante a sociedade, ser uma pessoa bem estruturada. Mas lá na nossa alma, no fundo do nosso coração, existe também um desejo de ver a Jesus e conhecer a Jesus. Mas não somente um desejo de ver fisicamente, um desejo de estar com Ele, um desejo de conhecer a sua grandeza, um desejo de desfrutar da sua graça. Quando nós não conhecemos a Jesus e nós ouvimos falar sobre Ele, desperta-se uma curiosidade. Mas quem é esse Jesus que esse povo crente tanto fala? Quem é esse que opera sinais, prodígios, maravilhas? Quem é esse que transforma a vida do pecador? Que perdoa seus pecados, que purifica, que transforma essa pessoa e ao findar da vida,
ainda dá salvação, que promete um lugar de alegria, de paz, onde não há morte, não há choro, não há tristeza, não há dores, só cântico 24 horas por dia. Quem é este? Talvez você que está vendo esse vídeo, que está assistindo esse vídeo, seja um Zaqueu neste momento. Está aí no seu coração se perguntando o porquê que o crente é tão diferente. Por que o crente tem uma alegria tão diferente? Por que quando o crente ora, algo diferente acontece? Aquela pessoa que talvez outrora estava nos vícios, na bebida, na prostituição, no mundo de pecado, de tudo aquilo que não provém de Deus. Hoje, uma pessoa santificada, diferente, até o jeito de falar mudou. Pois é, essa pessoa, ela encontrou-se com Jesus. Porque o encontro com Jesus, ele nos causa a transformação verdadeira. Ela nos revela a graça de Deus e a mudança. Como eu disse lá no começo, que a história de Zaqueu, ela nos fala sobre mudança, arrependimento, graça e encontro com Jesus. O amor de Cristo, ele vai além das aparências. Ele resgata. Ele vê o que está no coração. Zaqueu era praticamente odiado por todo o povo ali onde ele convivia, onde ele vivia. Por quê? Porque ele era um cobrador de impostos. O povo naquela época era muito sofrido. E Zaqueu corroborava para o sofrimento daquele povo de uma certa forma. Talvez cobrando juros abusivos, coisas que aquelas pessoas talvez não tinham condições de pagar. Mas, naquele dia, a graça de Deus se estendeu sobre Zaqueu. Zaqueu, ele sobe ali naquela figueira, buscando ver Jesus. E onde toda a multidão ali, talvez, podia condenar aquele homem e dizer: o que você está fazendo aqui? Você não é digno, talvez nem de olhar para Jesus. Mas então aquele homem de pequena estatura, numa grande árvore, chama a atenção de Jesus por causa do seu coração. Então, aqui nessa tarde, hoje o Espírito Santo de Deus está olhando para nós. E sabe o que é que ele está vendo? O nosso coração. Ele está vendo muito além do que o homem vê. Assim como lá na história de Davi, e o Senhor disse para Samuel: Samuel, o homem vê o que está diante dos seus olhos, a aparência, o físico, mas eu, o Senhor, olho para o coração. Davi, ele não tinha estrutura para ser um rei. Ele não tinha porte para ser um soldado. Mas o Senhor o via assim por causa do coração de Davi. Porque Jesus olhou para Zaqueu e se agradou de Zaqueu e disse para ele: ei, homem, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Porque o coração de Zaqueu chamou a atenção de Deus. Ele despiu-se naquele momento de toda a honra que ele tinha, porque ele era um homem bem financeiramente. Mas ele subindo ali naquela figueira para ver Jesus, então ele começa a mostrar que Jesus era maior do que ele. Ele poderia ter ficado sentado lá e ter dito: eu sou maior do que esse Nazareno, um pobre coitado, que talvez se veste mais ou menos, que anda por aí pregando. Os discípulos dele até meio das ideias. Por quê? João, por exemplo, comia até gafanhotos. Então os irmãos imaginam, vocês imaginem a situação que o povo não já viveu, as dificuldades que o povo não já passou para pregar o amor de Cristo. Então Zaqueu ali, talvez, nós não sabemos o que foi que ele ouviu falar de Jesus, nós sabemos que ele ouviu falar, que foi isso que despertou a curiosidade nele, mas não sabemos o que foi que ele ouviu falar de Jesus. Muitos falavam bem, mas muitos também falavam mal. Então ele, por ser de uma classe mais elevada, ele poderia ter se exaltado. Quem é esse? Para mim não faz nenhuma diferença. Estou aqui com o meu dinheiro, com a minha profissão, não preciso dele. Mas naquele dia,
aquela fome, aquela sede no coração de Zaqueu por conhecer a Jesus tomou conta do coração de Jesus e foi o que fez com que Jesus olhasse para Zaqueu. Então hoje aqui, através dessa palavra, o Senhor está dizendo para nós: se desarma um pouco diante da minha presença. As armas que eu te dei é para você lutar contra o maligno, o seu inimigo, o inimigo da sua alma. Não contra a carne nem contra o sangue. Mas diante da minha presença, rasga o seu coração mesmo. Se precisar subir na figueira para chamar a minha atenção, suba. Mas abre o teu coração. Porque hoje me convém pousar em tua casa. Então Jesus ele chama Zaqueu e Zaqueu desce. Jesus diz para ele: desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. É hoje que eu quero fazer uma transformação na sua vida, porque o teu coração, a tua fé tocou o meu coração. E é isso que faz a diferença na nossa vida. Quando nós, diante de Deus, nós demonstramos que somos pequenos, que Ele é grande, que Ele é santo, que nós precisamos conhecer a Deus. Quem é este que fala e até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que multiplica pão, multiplica peixe para saciar a fome de multidões? Quem é esse que faz cair fogo do céu para mostrar que é Deus e para mostrar que é na vida daquele que serve a Ele e teme a Ele? É essa sede, essa fome que vai atraindo o coração de Deus. O Senhor fala: você quer mais? Então eu vou te dar mais água para beber, vou te dar mais pão para você se alimentar. Então o Senhor está dizendo para nós aqui hoje: abra o seu coração, busca a minha presença, me chama. Porque o nosso Deus, ele não está com seus ouvidos tapados para que não nos possa ouvir. Ele não está com as suas mãos cerradas para que não nos possa abençoar. Ele não é um Deus que fica só me adorem, me adorem, me adorem porque eu sou santo. Sim, o nosso Deus é santo e ele quer adoração. Mas o Senhor, ele quer nos salvar. O Senhor, ele quer libertar. O Senhor, ele quer curar, quer transformar. O diabo ele vem para matar, roubar, para destruir, para envergonhar. Zaqueu, por causa do amor ao dinheiro, talvez fez tantas coisas que desagradavam a Deus, porque nós sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Mas quando ele ouviu falar de Jesus, quando aquela fome startou no coração dele, ele foi em busca de algo novo, de alguém que o pudesse transformar. E quando Jesus, a transformação de vida, bateu a porta dele, ele recebeu. Muitas pessoas desprezam o Evangelho de Cristo, desprezam a presença de Deus. Mas como Zaqueu, eu aqui hoje, você hoje, abre as portas da sua alma, abre as portas da sua casa, abre as portas do seu coração, da sua mente, para que Cristo transforme. Zaqueu, como um cobrador de impostos, para ele, quanto mais ele ganhasse, mais seria vantajoso. Porque ele tinha uma mente voltada para aquilo, ele ainda não tinha sido transformado por Deus. Mas quando ele recebe Jesus, quando ele fala, quando ele ouve Jesus, então ele já se arrepende, ele já se humilha. E aí ele diz para o Senhor que se de alguma coisa ele tinha defraudado o povo, ele ia restituir tudo aquilo que ele fez. Então o Evangelho ele nos causa transformação de vida. A presença de Deus nos causa transformação de vida. O inimigo quer que nós tenhamos uma visão limitada, para que nós não venhamos receber aquilo que o Senhor tem para nos dar. Mas o Espírito Santo de Deus, através da sua palavra, ele abre a nossa visão. Ele abre o nosso entendimento, para que nós tenhamos discernimento de espírito para sermos abençoados. Parecia que Zaqueu ia perder, porque ele ia restituir aos pobres tudo aquilo que ele tinha pego, porque ele enriqueceu, talvez sendo injusto. E quando ele se tornou justo em Cristo, aparentemente ele ia perder. Porque como seria a riqueza dele devolvendo tudo aquilo que ele tinha pego a mais? E ele ia dar até mais, porque ele estava arrependido.
Mas com Cristo, quando nós renunciamos às coisas dessa vida que nos agrada e escolhemos a Deus, escolhemos a boa parte, a que nunca será tirada. Então, com quem está com Cristo nós não perdemos. Ainda que percamos, nós ainda ganhamos. Então, hoje, o que é que nós temos dado devido valor? Nós temos dado valor naquilo que é injustamente tirado, naquilo que vem, naquilo que vai, naquilo que se perde. O Senhor nos diz na sua palavra: não junteis tesouros na terra, onde o ladrão pode roubar, a traça e o ferrugem pode consumir. Mas juntareis tesouros no céu, porque aonde está o seu coração, ali está o seu tesouro também. Então, aonde está o nosso coração? Qual é o nosso tesouro? Antes de Cristo, o tesouro de Zaqueu eram os seus bens materiais. Depois de Cristo, Zaqueu tinha a boa parte, que nunca seria tirada. Ficaria um legado de fé, um legado de renúncia, um legado verdadeiro de encontro com Jesus, um legado de mudança, um legado de graça, um legado de transformação. Porque para a sociedade, Zaqueu, quem é este para pregar o amor de Deus? Quem é este para falar de Cristo? Quem é esse para receber Jesus? Olha o quanto ele já errou, o quanto ele já fez de mal para as pessoas. Mas Jesus viu o arrependimento genuíno. A graça alcançou. Então o tesouro daquele homem já não mais seria a sua casa, os seus bens, o seu dinheiro, mas seria a fé. Aquilo que não pode ser comprado, aquilo que não pode ser palpável, mas aquilo que se vive sobrenaturalmente. Então aqui hoje o Senhor deixa para você esta palavra de fé, de motivação, de transformação. Não de somente ouvir falar de Jesus, mas de ser saciado por Ele. Não somente de ver Jesus passar, mas de ouvir Jesus olhar para você e dizer: ei, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua casa. Esquece o teu passado, o que você fez até aqui. Olha para aquilo que eu vou fazer na sua vida daqui para frente. Porque hoje a salvação chegou à sua casa. Porque o Filho do Homem veio buscar e veio salvar o que se havia perdido. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, hoje a salvação chegou a esta casa. Um vídeo como esse, um dia qualquer, um dia comum, a qual você está aí assistindo vídeos aleatórios no seu celular, de repente aparece esse vídeo como indicação aí no YouTube para você ouvir Deus falar com você. Volte para o Senhor Jesus enquanto ainda há tempo. Volte para casa. O Pai, te espera de braços abertos. Você que não conhece a Cristo e você quer aceitar a Jesus, vamos aceitar a Jesus. Quer aceitar Jesus agora? Eu vou fazer o apelo para você nesse momento, para que o Senhor te abençoe, para que essa graça de Jesus continue inundando no seu coração, que essa sede, que essa fome jamais saia de dentro de você, para que você possa, ao findar da vida, receber a salvação, para que ao findar da vida você possa receber a coroa da vida eterna. Você que quer aceitar a Jesus, aguarde só um minutinho. Eu vou fazer o apelo para você e você vai repetindo aí na sua casa. E você que está na presença do Senhor, talvez quantas figueiras você não já subiu para ver Jesus? E hoje talvez você não tenha mais forças, nem para dobrar os joelhos por 2 minutos, 3, 5 minutos. Aquela sede, aquela fome talvez já não é mais a mesma. Mas o Espírito Santo de Deus, Ele mesmo dá graça, Ele mesmo capacita, Ele mesmo restaura. A salvação de Deus chegou para todos nós, ainda que de formas diferentes. Mas a salvação de Deus ainda chegou para a nossa casa.
Para você que está firme, firme-se mais ainda. Você que está fraco, o Senhor é a tua força. Você que está caído, dê lugar para o Senhor te levantar. Eu não sei como é ser uma pessoa desviada. Pela graça do Senhor, eu nunca me desviei dos caminhos de Deus. Mas eu sei que o mesmo Deus que foi na vida de Zaqueu, o mesmo Deus que cura, que transforma, que liberta, também levanta, quebra correntes, cadeados, destrói cadeias para abençoar o seu povo. Então receba esta salvação na tua casa. Não rejeita a oportunidade que o Senhor te deu. E você que quer aceitar Jesus, chegou o teu momento. Essa é a tua hora. Feche os seus olhos aí onde você está. Abra o seu coração, talvez em lágrimas. E fale com o Senhor. Fala, Senhor Jesus, eu hoje te aceito como único e suficiente Salvador da minha alma. Perdoa os meus pecados. Escreve o meu nome no livro da vida e sela com o teu sangue para o grande dia da tua vinda. Me ajuda a ser fiel ao Senhor e a viver a tua palavra. Amém. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor faça brilhar o teu rosto sobre ti, que o Senhor tenha misericórdia de ti e que o Senhor te dê a paz. Que Deus abençoe. Fiquem todos com o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo.